A notícia que todo brasileiro queria tá aí. A MotoGP vai voltar, ou pelo menos um contrato para trazer a MotoGP de volta ao Brasil está se avizinhando, vai ser assinado na semana que vem para que a MotoGP volte a correr em Goiânia. E esse, claro, é o assunto de hoje no Paddock Sprint. Um Paddock Sprint que é diferente, porque o meu tradicional parceiro, ele me abandonou, ele me trocou pelos carrinhos da Fórmula E, então não está aqui hoje. Então hoje a gente vai ter a companhia do Caio Esteves, que se você não sabe, ele também trabalhou com a gente durante a temporada da MotoGP. Então hoje ele foi escalado para esse programa e eu sei que ele está feliz com isso, não tá não, Caio? Tudo bem, Ju? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, pessoal aí de casa que está acompanhando a gente, a Carol também que está aqui com a gente nos bastidores. Estou muito feliz, sim. Estou assim como durante todas as corridas aí que eu fiz na temporada, não foram todas, mas boa parte dessa reta final aí da MotoGP eu acompanhei bastante de perto, né? E é muito bom estar aqui também falando sobre MotoGP. A temporada foi bem legal, definida na última corrida, né? Uma briga muito interessante entre o Bagnaia e o Martin, e que deu melhor, deu bom pro espanhol, né? Mas vamos falar bastante de moto agora com essa possibilidade real, né? De estar de volta aqui para o Brasil, e isso empolga todo mundo, e eu, particularmente, obviamente, estou muito feliz também. Eu queria dizer pra vocês que a gente não combinou, mas a gente veio muito na corzinha da temporada, né? Eu vim de vermelho do Cat, ele veio de roxinho pra Mac, então a gente tá muito ornando hoje. A gente tá muito Combinou, combinou. ensaiadinho, né? E a gente não falou sobre isso antes, foi mó por acaso. Mas vamos partir do começo. Semana que vem vai ter uma assinatura de contrato entre o governo de Goiás, a Dorna, promotora do Mundial de Moto Velocidade, e a Brasil Motorsports, que é a promotora. Essa promotora é a mesma que organiza o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Então essa é a grande notícia, né? A gente já tinha vindo aí de algumas semanas, talvez meses, de rumores sobre essa possibilidade de correr em Goiânia, sobre o interesse de Goiás em ter a corrida. Já tinham alguns rumores, inclusive, do autódromo sendo fechado para reforma e tudo mais, mas a gente não sabia quem seria o promotor. Então, acho que a primeira grande novidade é exatamente ser a Brasil Motorsport. Da minha parte, eu acho que essa é uma excelente notícia, porque o que a gente tinha no histórico recente não era, digamos que tinha uma falha também na parte dos promotores, né? Vamos partir desse começo, Caio, de quem das corridas anteriores que a MotoGP caiu no conto das corridas que não iam acontecer. A MotoGP assinou um contrato para correr em Deodoro, né? A gente lembra disso. Deodoro que não existe, caso, né, você esteja assistindo, a gente não se lembra disso. A MotoGP assinou um contrato, fez post em rede social, falou que ia correr em Deodoro. Deodoro não existe, então obviamente não teve corrida em Deodoro. Depois ela também assinou um contrato para correr em Brasília. Brasília existe, tem esse ponto. A pista de Brasília existe. Brasília efetivamente começou uma reforma, essa reforma está parada. A Brasília chegou inclusive a assinar com a Indy, também não aconteceu, porque também não teve reforma, também não tem condição de correr lá com a pista no meio do caminho. E agora vem Goiânia. Então, acho que o fato de ter um promotor, que é um promotor que faz um trabalho excelente com a Fórmula 1, é um alento e tanto, né, Caio? Sem dúvida, acho que você já tem um respaldo ali, né, de uma empresa mais responsável, que já está acostumada a esse tipo de ambiente e que sabe desenvolver um evento da grandeza que é você receber um Mundial, né? Você receber uma MotoGP, uma Fórmula 1, enfim. Você já tem ali, já ganha muito, né? E também eu acho que tem também a relação da Dorna, tá participando ativamente nesse processo, e conversando já há um tempo com o governo de Goiás, né? Não é uma coisa que veio de repente, né? Que ó, a notícia saiu, a gente já vamos soltar e já vamos oficializar, fazer um oba-oba. Acho que essa conversa já tem durado quase 6 meses, né? Então, foi uma coisa que foi sendo trabalhada, né? Eu acho que o Autódromo de Goiânia é um autódromo que tem tudo a ver com a MotoGP. A característica da pista, ela conversa muito com os tipos de pista que a MotoGP corre, apesar de a gente vai falar sobre isso também, mas que das reformas que vão ser necessárias para o autódromo receber a categoria. Mas a gente já começa tendo ali uma possibilidade de receber um evento durante mais tempo por ter justamente essa qualidade na promoção, né? Então acho que sim, acho que a primeira vista
sobretudo por quem está envolvido nesse tipo de evento, sim uma boa notícia, é uma notícia que realmente empolga, justamente pelo que você falou, pela experiência e pela qualidade dos eventos que a gente vê quando chega aqui no Brasil. E a gente tem visto, né, desde que. É claro que a Fórmula 1 passou por um crescimento muito grande desde que assumiu o Liberty Media, e esse é um outro ponto relacionado à MotoGP. A MotoGP está nesse processo de compra pelo mesmo grupo, depende da aprovação. As etapas de aprovação já foram concluídas na maior parte dos mercados. O Brasil, por exemplo, tinha que aprovar, já aprovou, a Austrália tinha que aprovar, já aprovou, Itália, Espanha não são mais barreiras, mas a União Europeia, a Comissão Europeia ainda é um entrave, ainda depende dessa aprovação, mas Liberty Media está adquirindo a Dorna, o controle acionário da Dorna, então compra a MotoGP, Mundial de Superbike e várias outras categorias. E aí, as duas categorias vão estar no mesmo grupo, então a expectativa é de que o Liberty Media faça com a MotoGP o mesmo que ele fez com a Fórmula 1, ou seja, crescimento, porque foi isso que ele fez. Eu acho que o Caio vai concordar comigo quando eu digo que a MotoGP, enquanto produto, é excelente. O que falta para a MotoGP é melhorar a divulgação dela, é tornar a MotoGP mais conhecida para o grande público. E acho que é isso que falta. Eu estava até brincando ontem, por exemplo, NBA. Às vezes você não assiste a NBA, mas quando você vai no supermercado, você encontra alguma coisa das franquias da NBA. Então, mesmo que você não assista aos jogos, você sabe quais são as franquias, porque você vê as franquias na sua rotina. As equipes da Fórmula 1, a mesma coisa. Você vai numa banca de jornal, você tem lá um boné, você tem isso, você tem aquilo. Então, você está familiarizado com aquele universo. Falta isso para a MotoGP. Falta que ela seja uma presença constante na rotina das pessoas. Valentino Rossi é uma presença constante. Você anda pela cidade de São Paulo, pelo menos aqui, né, na capital, você vê Valentino Rossi por aí, tem capacete de Valentino Rossi por tudo que é canto. Mas talvez o Valentino Rossi seja conhecido, a MotoGP talvez não tanto. Então acho que esse é um ganho também, né, Caio? Quando você chega com a força que o Liberty Media já mostrou que tem, e neste momento trazer isso para um mercado como o brasileiro é também importante. Você falou muito bem, Ju, exatamente isso. O Valentino, você vai numa oficina de moto, tem uma moto com o número 46 desenhado, mas a MotoGP, a categoria onde ele ganhou outros títulos, onde ele foi tanta referência e é apontado como o maior da história, não. Então, assim, em numa prática onde você tem, é claro que uma coisa é corrida, competição, outra coisa é o dia a dia, mas onde você tem, no Brasil, você tem muita venda de moto, você tem muita, as pessoas usam moto para o dia a dia, todo dia. Você atrelar o esporte, né, a competitividade a essa prática do dia a dia é o que falta na MotoGP também. A gente pode falar de carro, muita gente que gosta de carro acompanha alguma categoria do automobilismo justamente por isso. Então, assim, falta um pouquinho realmente de alinhar, né, essa prática do dia a dia, essa atividade de mobilidade do dia a dia, a competitividade ao produto em si que é a MotoGP. No Brasil a gente tem visto pouco isso realmente. E eu acho que a chegada do Liberty ajuda nesse sentido, né? A gente pode pontuar aqui algumas críticas de gestão, algumas coisas que o Liberty Media faz, principalmente na Fórmula 1, em fechar alguns acordos com alguns países que têm alguns tipos de políticas, né, que a gente não concorda, mas uma coisa que a gente não pode negar é que eles sabem trabalhar o produto que eles têm. Então, assim, eu acho que a MotoGP vai ganhar muito nesse sentido também. É uma categoria que, pô, na pista, com os pilotos, o desenvolvimento ele é constante e é legal da gente ver como as equipes trabalham o desenvolvimento das motos, como elas desenvolvem as tecnologias até para depois fazer parte das motos também de rua. Então, assim, tudo isso precisa ser melhor divulgado, chegar mais ao grande público para que a gente tenha essa competição. E no Brasil, tendo uma corrida agora no Brasil a partir de 2026, acho que isso vai ajudar muito. E só falando do Brasil também, o Liberty Media vê, né, com bons olhos o público brasileiro, né, o mercado brasileiro, né. A gente tem visto a Fórmula 1 todos os anos com corridas com bastante sucesso, lotação de público, né? Interlagos sempre lotado. Então acho que a MotoGP trabalhando ano a ano também, o contrato, né, que o Grande Prêmio noticiou é de 5 anos, vai também fazer com que a categoria cresça nesse sentido e aumente ainda mais o público brasileiro, sobretudo sul-americano, né? Porque por exemplo, o público argentino também é muito fã da MotoGP, mas o brasileiro também vai ter esse contato pessoal que eu acho que é muito necessário para a MotoGP crescer aqui dentro do mercado brasileiro. E também porque a própria situação da Argentina ainda é um pouco. Tá meio em dúvida, né? Porque a gente não teve a corrida desse ano, foi cancelada por conta ali da situação econômica.
Eu não diria que eu teria confiança em comprar um ingresso para ir para a corrida da Argentina neste momento, porque a gente também não sabe se vai acontecer ou não, né? As notícias que a gente tem da economia argentina é que a crise continua, que a dificuldade ali ainda é muito grande, então não sei exatamente se dá para a gente garantir que essa corrida vai acontecer. Então é interessante. Agora, uma coisa que eu também acho muito boa é que seria uma corrida para tirar, né, pensando em Brasil, do eixo Rio-São Paulo. A gente vai levar uma corrida para uma capital importante que sai daquilo que a gente está acostumado a ver, né? Não são os dois principais polos que a gente tem de eventos no país. E acho que isso também é importante porque, eu não sei você, mas eu particularmente penso que o Brasil explora muitíssimo mal o seu potencial turístico. Concordo. Acho que sim. É legal a gente ter essa diversidade, digamos assim, né? Falando especificamente de motociclismo e automobilismo, você ter eventos, né, voltados para o esporte a motor em diferentes cidades, né? Acho que nem tudo é só São Paulo e Rio de Janeiro. É claro que o público está aqui, o dinheiro circula mais aqui na região sudeste, mas olhando para público, né? Olhando até para cativar pessoas também de fora, de outros estados que são fãs de outras categorias, né? Eu acho que é importante. E falando de motociclismo nordeste mesmo, né? A gente não tem muitas etapas no público, para o público nordestino, para o público nortista. São ali lugares onde também poderiam ser melhor explorados. É claro que tem muitas vertentes a serem analisadas, né? Tem a questão logística, tem a questão de custo, questão de estrutura também de autódromos, então não é tão simples quanto parece, mas concordo quando você fala que é importante você ter uma etapa desse tamanho, né? Uma etapa tão grande numa região ali, na região centro-oeste, numa região onde também há muito desenvolvimento, né? Há muito dinheiro circulando. E foi um esforço, né? A gente também merece o elogio, o esforço do governo de Goiás e buscar isso, em trazer essa parceria e tentar trazer um evento diferente para uma região onde culturalmente a gente tem hábitos diferentes, né? Não é uma coisa que o esporte a motor é tão vivo, né? Mas é isso. Acho que a Stock Car podia trabalhar um pouco mais também nessa questão de explorar melhor a geografia do país e falta um pouquinho disso mesmo. Concordo quando você fala que o Brasil é tão grande, né? A gente tem corridas muito centralizadas aqui no Sudeste, no Sul. É legal a gente ver agora uma etapa da moto chegando no Centro-Oeste também. Não, e a maneira como o país se mostra para o mundo, né? Eu acho que as belezas do Rio de Janeiro são inegáveis e acho que o mundo inteiro já meio que conhece isso. Acho que quando a Fórmula 1 vem para São Paulo, o cartão de visita de São Paulo já está aí, está mostrado para o mundo. Mas o que mais o mundo pode conhecer, né? Eu me lembro que quando veio a notícia de Brasília, a primeira coisa que eu pensei foi, putz, quando as pessoas olharem o céu de Brasília, eu morei em Brasília, né? Não sei se eu já contei isso em algum programa do Grande Prêmio. Eu morei em Brasília em 1998. A coisa que eu mais me lembro de Brasília é o céu. Também a secura do ar, que me deixou com sangramento no nariz, que durou por anos, mas eu me lembro muito do céu de Brasília. Porque é uma coisa assim fenomenal. Não interessa a hora do dia, tá sempre bonito. Pode ser de manhã, pode ser de noite. É uma coisa maravilhosa. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, né? As motos passando com aquele céu bonito. E acho que Goiás vai acontecer a mesma coisa, porque é da característica da paisagem daquela região do país. E a gente vê em toda etapa da MotoGP, tem aquele clipe, né, que mostra um pouco da região. E a gente sabe que as corridas servem também para isso, né, para você explorar o potencial turístico. Por exemplo, o Rally Dakar. Quando o Rally Dakar corria desse lado do planeta, a gente via, por exemplo, as imagens do Salar de Uyuni. Quem não ficou com vontade de visitar o Salar de Uyuni pelas paisagens que a gente viu no Rally Dakar? Dizem que é um rolê assim um pouco extremo, né? Que vai acampar e tudo mais. Não sei se eu iria, mas que é bonito e dá vontade de ir, dá. Então, acho que também tem esse objetivo, né? É claro que tem um investimento, mas você está contando que esse investimento vai te dar um retorno no campo de turismo. E outra, a MotoGP já passou por Goiânia nos anos 80. E muita gente tem memórias daquelas corridas. Ainda dias atrás, um dos jornalistas gringos que cobrem a MotoGP, o Matt Oxley, estava fazendo um post em rede social falando sobre aquela corrida, né? Eu me lembro que ele comentou que a sala de imprensa era céu aberto. Tenho certeza que vai ser diferente dessa vez, tá? Não precisa se preocupar com isso. Mas o Matt estava sabendo desses rumores, porque quando a gente estava apurando as informações, a gente estava sempre batendo na parede, né? Porque a gente tentava confirmar alguma coisa, e aí vinha sempre alguém e falava o negócio e falava assim, não, mas não fui eu que te falei, e saía correndo. Então, assim, se você não tem ninguém para te falar, olha, tal pessoa confirmou,
você acaba ficando meio, né, no escuro, não posso confirmar essa notícia. E aí eu fui conversar com um jornalista que estava lá para ver se a gente conseguia juntar as informações e fazer a apuração por lá. E aí ele contou para o Matt e o Matt falou assim, nossa, Goiânia, tenho cada memória de Goiânia, porque as festas que tiveram lá, dos pilotos, tudo mais. Então acho que também vai ser uma corrida que vai trazer essa memória afetiva do campeonato, né, de voltar para um país onde muitas coisas aconteceram. A gente teve corrida aqui até 2004, num circuito que não existe mais, que é Jacarepaguá. Então tem também de momentos importantes e de uma pista que já teve lá, né? Então acho que é bom resgatar também um país e num momento importante, porque a gente tem não só o Diogo, mas a gente tem também o Davi Alonso, corre com a bandeira colombiana, e botando a Colômbia também no mapa. Então, acho que, como um todo, o esporte sul-americano também crescendo, né? Exato, exato. Não, eu já tô imaginando aqui o Banhar e o Martim dançando o sertanejo, fazendo ali tomando ali um tereré, né? Acho que seria bem legal, porque a marca como um todo, acho que é também uma questão para a MotoGP se inspirar um pouco na Fórmula 1, em como eles trabalham durante a semana de Grande Prêmio a cultura dos países com os pilotos, né? Então a gente vê isso acontecendo muito quando tem, por exemplo, quem não lembra do Daniel Ricciardo vestido de cowboy no Texas, né? Então, ou outros milhões de exemplos aí todo ano que a gente vê. Então, acho que é legal você trazer também esse ambiente, até para você se aproximar do público de onde você está oferecendo o seu produto, de onde você está oferecendo o seu evento, né? Então, acho que Goiás vai ganhar muito, o público vai ganhar muito, a gente tem aí o Diogo também tendo uma temporada de destaque na Moto 2 e se aproximando. Acho que agora ele tem que focar em fazer uma temporada mais sólida na Moto 2 para depois, quem sabe, né, daqui a um tempo a gente sonhar com ele também na categoria principal. E como você falou, né, o Davi Alonso também um fenômeno, um cara que chega que para mim é questão de tempo. Para ele subir para a MotoGP, é um absurdo que ele fez esse ano e como ele se destacou. Então é legal a gente ver o esporte a motor se desenvolvendo como um todo no cenário sul-americano. Olhando para a Fórmula 1, teve o Colapinto também, a gente tem o Bortoleto, então parece que a gente está voltando realmente a ter destaque, né, a ter protagonismo. E já há um bom tempo a gente não tinha esse destaque, pelo menos 2024, se a gente for analisar o avanço dos países sul-americanos nas categorias, cara, foi brutal, assim, é uma coisa muito diferente dos últimos 5, 6, 7 anos. Então, assim, para se comemorar e acho que a chegada da MotoGP no Brasil em 26 também faz parte desse crescimento, desse progresso nas conquistas dos países sul-americanos em ter destaque realmente no esporte que é tão voltado para a Europa, né? Tão europeu, nas categorias tão europeias. E bota no mapa, né? Você ajuda a fomentar a base, e nesse sentido de base é importante também, porque a gente teve divulgação recente do calendário da Talent Cup América Latina, né? Que é um campeonato de base exatamente para fomentar os campeonatos regionais. Por exemplo, a gente teve uma estiagem de pilotos asiáticos nas classes menores, e aí eles criaram a Talent Cup Asiática exatamente para suprir essa demanda. E aí pilotos como a Yogura, Taio Frusato, foram pilotos que vieram dessa escola e hoje estão aí. O Ogura está indo para a MotoGP. Então agora a gente vai começar a ter um campeonato latino-americano. O calendário que foi divulgado não tem o Brasil, e originalmente a primeira versão desse calendário que tinha sido, era para ter começado esse ano, a primeira versão desse campeonato tinha uma escala no Brasil, e aí eu fui checar com eles e falei, opa, por que o Brasil saiu? E aí eles falaram, não, ainda não está decidido, a gente ainda está negociando, está tentando colocar uma etapa, porque acho que a previsão era efetivamente correr em Goiânia. Mas Goiânia vai ter que fechar, esse é um ponto. Goiânia vai ter que fechar porque tem que reformar. Goiânia, como está hoje, não pode receber a MotoGP porque não tem a homologação máxima da FIM, e para ter a homologação máxima da FIM vai ter que tratar das questões, especialmente de área de escape. A FIM estava para vir fazer uma vistoria aqui, todas as vezes que eu conversei com a FIM, tá precisando marcar a data, ainda não marcou a data, ainda não marcou a data. Então, acho que a gente vai ter mais informações sobre isso na semana que vem, quando efetivamente tiver a coletiva, e aí Secretaria de Esporte, todo o pessoal, a própria Dorna, puder efetivamente falar sobre o que está exatamente acontecendo, quando as pessoas efetivamente puderem colocar a cara e dizer, né, dar o nome ali, olha, tal pessoa disse isso, e explicarem o que está acontecendo de fato, mas o fato é esse, vai ter que fechar, vai ter que reformar para poder preparar o autódromo para poder receber essa corrida.
Eu, por exemplo, recebo pergunta toda hora, Caio, por que a MotoGP não pode vir para Interlagos? Porque a gente gosta de piloto vivo, né? Não dá para receber a MotoGP em Interlagos, porque Interlagos não tem área de escape, e não tem como resolver essa questão em Interlagos. Você precisaria destruir a avenida, porque não tem como criar área de escape ali para fazer isso. A mesma coisa com vários outros circuitos. A diferença de moto é basicamente essa. A gente viu bastante isso no GP do Qatar de Fórmula 1, né? Quando a gente via a imagem ampla, a gente via uma área de escape quilométrica. Porque é isso, no carro o cara tem uma bolha ali basicamente para proteger ele. Na moto não tem. Na moto ele tem o corpo dele. No muito ali ele tem um airbag, um protetor de peito, que não muda basicamente nada se ele vai dar de cara no muro. Então ele precisa de área de escape para que a área de escape pare ele, né? Basicamente isso, para que ele não chegue até a barreira de proteção, para que ele não chegue até o muro. Então é isso que precisa ser trabalhado. Eles precisam melhorar as áreas de escape, precisam preparar o autódromo efetivamente para receber esse tipo de moto. Mas uma coisa que também é importante, quando você passa a ter um circuito nível fim, homologado no nível máximo, você também vai melhorar para as categorias daqui, né? E isso também é importante. Exatamente, você desenvolve como um todo o esporte, né? A gente fala do Brasil como cenário do Mundial de Moto Velocidade e recebendo uma etapa dessa, você tem possibilidade de trabalhar muito melhor, de uma maneira muito mais expressiva e principalmente com mais segurança, né? A gente está vendo que o que tem acontecido em Interlagos é lamentável, cara. A gente tem registrado muitas mortes aí no motociclismo e é triste a gente ver que continuam acontecendo, né? Então, assim, isso tem que parar de alguma forma. Você tendo ali um circuito homologado, você melhora tudo, segurança máxima, você consegue desenvolver mais o esporte no país. Então, assim, como um todo vai ser bom. Não é só a questão do evento uma vez por ano chegando. Não, o Goiânia vai ser capaz de receber outras categorias também, de desenvolver o esporte no país. Então, acho que é o que eu falo, né? É você estruturar uma base toda, né, do esporte. Você tendo um circuito preparado, você fortalece como um todo o esporte, trabalha o produto com o público, além de também ter essa possibilidade de criar novos pilotos, de desenvolver novas categorias e ajudar como um todo o motociclismo. Eu estou sim, bem empolgado. Tomara que realmente tá para ser assinado e tudo aconteça da melhor maneira, aconteça mesmo da moto chegar no Brasil e ser permanente, né? Que faça parte do calendário brasileiro de grandes eventos. Eu acho que vai ajudar muito o Brasil, ajudar muito o esporte a motor, ajudar muito o motociclismo como um todo, e vai ser muito bom. Eu acho que a gente tem um mercado consumidor grande de moto, e daí o interesse da MotoGP. A MotoGP sempre teve esse interesse em voltar para o Brasil, porque é um dos mercados mais importantes para as fábricas, por conta do nosso mercado consumidor. A gente nota que tem interesse do público, especialmente no momento em que a gente tem pilotos ali. Eu acho que a presença do Diogo é um atrativo importante. É claro que a gente não pode colocar tudo nas costas dele, nem em termos de resultado, nem em termos de expectativa de público, mas é claro que é um fator importante para atrair as pessoas. Davi Alonso também vai ser um fator importante. A gente vai ter a chegada de um piloto argentino esse ano também na Moto3. Então, é um cenário que conspira para ser favorável. A gente certamente vai voltar a falar sobre isso, porque a gente vai ter mais informações na semana que vem, a gente vai saber mais detalhes, né, de como as coisas vão acontecer, de quais são as expectativas e tudo mais. Mas a notícia positiva é essa: tem um Ô, Ju, promotor. Oi, diga. desculpa te interromper, só para complementar a tua informação, o Mark Marques no momento de reviravolta da carreira, né? Então, assim, ele atrai um público gigantesco pelo que ele é, né? Exato. Claro que importa também os brasileiros, os americanos, mas o momento do Mark Marques ele é um momento muito especial, né? De estar chegando numa Exato. equipe de uma Ducati de fábrica, provavelmente em 2026 ele já vai estar mais acostumado com a moto, né? Já vai estar mais ambientado a equipe. Então, assim, pode ser o grande ano do Mark Marques, tá? Na MotoGP também, né? Então, sim, acho que casa muito bem, e o Mark Marques é um cara que tem muitos fãs no Brasil, casa muito bem com o momento também da MotoGP e de ter um cara ainda tão grande, né? Um cara tão grande competindo e buscando vitórias, voltou a vencer depois de 1000 dias, então, assim, mais de 1000 dias, né? Acho que o momento como um todo ele é especial para a MotoGP, sim. O cenário da MotoGP é um cenário muito interessante, né? A gente falou sobre isso na semana passada, de como o campeonato desse ano, na semana retrasada, né? Na semana passada a gente falou sobre o Diogo, de como o campeonato desse ano deixou uma boa imagem para o campeonato, né? Porque foi um campeonato decidido na última corrida, com uma disputa limpa, com uma fábrica que, mesmo podendo ter a equipe dela derrotada, manteve ali a igualdade de condições,
se permitiu ser derrotada, né, porque deu as condições ali para o Martin poder vencer esse campeonato, vai passar por uma mudança importante, porque tem muitos pilotos indo embora para outras equipes, então tem um fator também de curiosidade importante, né, todo mundo quer saber com que número o Martin vem, como que vai ser essa defesa de título, se o Martin vai ter alguma chance de defender o campeonato, como que vai ser a relação entre o Marques e o Pecco, como que o Pecco vai reagir, né, a ter um cara ali mais forte do que ele, ou pelo menos com um currículo mais forte do que ele. Todo mundo acho que também quer saber como é que vai ficar a história da KTM, né, porque a KTM está numa situação financeira dificílima, então todo mundo quer saber se a KTM vai efetivamente conseguir avançar. Tem Pedro Acosta, que é também um fenômeno, então estava todo mundo na expectativa de vê-lo crescer, de vê-lo brigar por vitórias. Então é um momento muito interessante da MotoGP, e acho que o campeonato vai desembarcar aqui numa fase muito boa, porque aí, se efetivamente, né, se consolidar essa transferência para o Liberty já vai ter tido ali um ano de trabalho para poder fazer o campeonato crescer, para chegar aqui num momento mais interessante. E a MotoGP não tem aquela dificuldade geográfica, né? Então ela faz ali a perna direitinho, vai vir provavelmente para cá, para depois ir para os Estados Unidos, ou dos Estados Unidos para cá, mas vai fazer uma coisinha organizada. Então a gente vai começar um campeonato num fuso horário mais razoável ali, mais comum. Então, acho que é um momento interessante para o campeonato vir para cá, num momento em que o campeonato respira um ar bom, assim. A galera fala muito de, é um campeonato dominado pela Ducati. É um campeonato dominado pela Ducati, é um campeonato dominado por uma Ducati que tem absolutos méritos nisso. Inclusive, agora eu vou mudar para o assunto Ducati, porque a dona Ducati está fazendo uma festinha, né? Ducati tem todos os motivos do mundo para celebrar. E aí eles fizeram uma festa em Bolonha, reunindo o que eles chamaram de Quarteto Fantástico. Pecco, Enea Bastianini, Jorge Martin. Nossa, eu esqueci completamente quem era o companheiro para Morbidelli. Nossa, eu esqueci completamente. Pelo Eles jeito, pela mudaram. temporada, não foi Mas aquelas estavam os coisas. outros. Mas estavam os outros também, porque o Fábio de Gianantonio também aparece nas fotos, estava todo mundo por ali. Mas aí eles foram falar da temporada, e o Cláudio Domenicali, ele disse que ele tinha colocado um desafio pro Didi Darina, que era vencer todas as corridas do ano. Mas ele não conseguiu, porque ele só venceu 19 das 20. Fiasco, né, Caio? Um horror. Cara, a dominância da Ducati é uma coisa que assim é chovendo molhado, né? A moto é muito superior. A gente teve só uma vitória, né, da Aprilia na temporada, né? Foi até o Vinales que venceu. E se olhar para o que a Ducati produziu ali, do que ela tem de equipamento, é muito diferente, é muito acima dos outros, né? Então, assim, as brigas vão ser legais entre os pilotos que estiverem com essas motos, né? Então, acho que é aí que tem a graça da categoria mesmo. Mas a gente vai falar da saída do Martin, mas é aquela coisa, né? Vocês já falaram disso algumas vezes, eu sempre acompanho os programas que vocês debatem e concordo totalmente. Não tinha muito o que ser feito, né? A escolha da Ducati ela foi aquilo mesmo que era melhor, não poderia deixar passar a chance de perder o Mark Marques para os próximos anos, ainda mais agora que tem uma moto, né, muito dominante, muito acima. Foi simplesmente uma situação, a questão do time mesmo. O Martin não foi beneficiado pelo time e a escolha dele também de sair, de ir para um novo projeto depois de ser rejeitado, acho que também faz sentido. Mas assim, fato é que a Ducati em todas as suas equipes, agora não vai estar mais com a Pramac, mas em todas as suas equipes a moto ela é muito superior e acho que o legal vai ser ver as outras equipes tentando chegar próximo da Ducati para desafiá-la, né? Para a MAC, que inclusive essa semana o próprio Jorge Martin postou uma foto do Paulo Campinotti, que é o dono ali da parada toda, e ele tava com um boné Make Yamaha Great Again. Achei hiper criativo. É uma verdade, né? Precisa fazer a Yamaha grande de novo. A Yamaha trabalhou nisso ao longo de toda a temporada. O Fábio Quartararo comentou algumas vezes que não sabia mais nem quantos chassis, nem quantos motores tinha testado ao longo do ano por conta desse trabalho frenético, mas essa também é uma expectativa interessante, né? De ver o que eles vão conseguir fazer, que as fábricas japonesas vão conseguir aprontar para 2025 e também para 2026, antes até da virada do regulamento, que em 2027 vem aí um novo regulamento. Mas, no caso, ainda falando de Ducati, o Cláudio Domenicali estava falante neste evento, e aí ele também comentou, essa eu achei muito boa, que Pecco e Marc Marques são dois aviões supersônicos, que é difícil controlar
Eles estão esperando que seja difícil de lidar, mas que o resultado vai ser garantido. Acho que ele tem razão, né? Mas que também vai ser difícil controlar, eu acho que ele também tá certo, né? Olhando, eu posso estar sendo equivocado, mas olhando hoje e analisando até o temperamento dos dois pilotos, eu acho que em algum momento eles vão ter algum problema na temporada no ano que vem. E se não for no ano que vem, em 2026. A gente tem visto declarações e até o comportamento do Bagnaia foi muito legal com o Martin, né, na briga, em respeitar e valorizar o trabalho que o Martin fez, foi muito merecido o título, mas a gente tem visto um respeito muito grande entre o Mark Marques e o próprio Bagnaia, né, eles se elogiando e tudo mais. Tá tudo nesse momento muito legal. O Marques está chegando pianinho ali, né, com o pé no chão, respeitando a hierarquia, né, e o poder que o Bagnaia tem. O Bagnaia é um dos maiores pilotos da história da Ducati, já se não for o maior, né, se a gente for analisar resultado. Então, assim, eu acho que nesse momento eles estão se respeitando muito, mas a hora que a coisa pegar fogo na pista mesmo, alguma hora vai ter algum problema. E aí vai ser o trabalho da equipe de saber trabalhar com isso, né? Eles já sabem dessa possibilidade, já sabem daquela rivalidade histórica que há entre Espanha e Itália dentro da MotoGP, e isso vai ter que ser trabalhado de algum jeito também pela Ducati, já que ela escolheu ter, né, um piloto que tem tanta história na Fórmula 1, na MotoGP, e tem tantos títulos, né, tanta qualidade também para ter essa dupla potente, né? Vamos ver, mas para mim, ano que vem, em algum momento, eu acho que eles vão se estranhar. A Ducati que escolheu amarrar o burrinho dela nessa confusão, então vai ter que se virar. Mas eu concordo com você, eu acho que assim, tem potencial para ter encrenca, mas eu também acho que o Mark Marques está chegando mansinho. Por quê? Porque é uma situação diferente de todas as que ele encarou na carreira dele. Quando ele chegou, ele tinha ali um Dani Pedrosa para encarar, mas era um Dani Pedrosa que nunca tinha sido campeão. Então, e nunca foi, né, lamentavelmente. Mas era um Dani Pedrosa que ele tinha aquela expectativa de assim, posso controlar, posso lidar com ele. O Pecco, para mim, ele é o maior piloto da história da Ducati. É claro que pro Stoner tem aquela coisa de foi o primeiro campeão. O Pecco, além de ele ter tirado o Ducati da fila, ele já superou todos os números do Stoner e ele já deu 2 títulos para eles. E ele foi meio que o garoto que eles apostaram e desenvolveram, e ele tá ali e sempre declarou que era um apaixonado pela marca. Então, eu acho que tem essa questão de assim, ele não tá chegando num lugar onde ele sabe que ele vai dominar aquele cara. Tem muita gente que acha que o Pecco vai ficar lá dormindo, esperando o cara chegar e dominar a casa dele. Não acho que vai ser assim. Acho que o Pecco é um cara educadinho, acho que o Pecco é um cara elegante, mas não vai apertar o calo dele, porque aí eu acho que ele vai reagir e aí ele vai morder também. Acho que ele também sabe o tamanho do desafio que tá vindo para ele e ele não vai ficar quietinho esperando o cara chegar para tomar tudo que é dele. Acho que ele também não é bobo a esse ponto, né? Ele certamente vai ficar trabalhando para estar ali ligado. Mas outra coisa que foi interessante dessa festinha da Ducati é que o Claudio Domenicali deixou claro que as portas para o Jorge Martin estão abertas para o futuro. O Jorge Martin já tinha até falado sobre isso antes mesmo da final em Barcelona, porque ficou, né, aquele clima meio assim, e aí chegaram a perguntar para ele, como é que fica a sensação e tal. E aí ele meio que baixou um pouco o tom e deixou claro que assim, não, tô saindo de boa e não sei o que, a gente não sabe como vai ser o futuro. E aí dessa vez foi o Cláudio Domenicali que falou que o casamento tá chegando ao fim meio que em bons termos, que ninguém sabe como será o futuro, que a Ducati tá sempre interessada em pilotos rápidos, que o Martin é rápido e que ninguém sabe o que vai acontecer. Então tá aí, a porta tá aberta. Se der errado na Aprilia, em 2 anos a gente vai ter muito contrato vencendo. Mark Marques está mais próximo do fim da carreira dele do que do começo, né? Ele já vai estar com 31 quando ele começar a temporada 32, né? Ele Quando ele tá com começar, 31, né? Ele né, tem ele vai estar com 32, porque ele faz em fevereiro, ele vai estar com 32 fevereiro. quando começar a temporada. Então, ele já está mais próximo do fim da carreira dele. Ninguém sabe se esses dois anos são os últimos da carreira dele ou não, mas é uma possibilidade, inclusive, dele voltar e de repente ir para o time de fábrica, né? Então é bacana ele estar saindo dessa forma. Eu acho que você tem que deixar a porta aberta, ainda mais falando de uma equipe tão dominante quanto a Ducati, né? O Martin deve ter pensado e deve ter explicado isso de uma maneira mais amistosa do que você sair
brigado, sair com problema, né? Sair mais ou menos como o Vinhales da Yamaha, né? Aquela situação toda, aquele problema, né? É bom evitar, né? Deixar uma né? porta aberta é sempre bom. Até porque a Ducati Meu não é pai me só do. ensinou que quando a gente sai de um emprego, a gente sai desse jeito, a gente sai deixando a porta Exato. aberta. Exatamente. Também aprendi isso. A vida me ensinou isso também. Mas o Martinho, eu acho que ele, cara, é questão sinceramente, assim, se a Ducati continuar dominante do jeito que tá e continuar tendo equipes satélites também brigando com uma moto competitiva, mesmo que seja uma moto do ano anterior, uma moto que seja rápida, e o Martin optar por isso também, que a gente não sabe se ele quer isso para o futuro dele, acho que vai brigar, obviamente, para sempre correr em equipe de fábrica, mas nunca dá para dizer nunca, né? Então, o Martin tem 26 anos, o Mark Marques tem 5, 6 anos mais velho, né? O Martin tem uma vida mais longa aí, né, para o futuro da MotoGP. Então, acho que mais cedo ou mais tarde, se ele continuar nesse ritmo, se não cair bruscamente, acho que não vai acontecer, porque ele sempre foi um piloto muito diferenciado, ele vai ter a oportunidade de voltar, e acho que é legal esse sentimento recíproco, né? Tanto dele em agradecer as oportunidades, as chances que teve na Pramac, né? Todo o período que ele trabalhou junto com a Ducati, e vice-versa, né? Da Ducati também ter ali um cara para apostar, um cara para contar no futuro. Eu queria muito ver o Martin duelando com o Bagnaia na mesma equipe, também seria uma rivalidade muito legal, ainda mais esse ano que a gente viu eles se respeitando, mas competindo muito, né? Acho que seria bem bacana também, mas tem o Mark Marques nesse momento que também merece essa atenção e merece ter uma moto para brigar e para a gente ver como ele vai lidar nesse novo desafio, nesse novo momento da carreira dele, já mais experiente, já com tantos títulos nas costas, né? Em uma moto agora que ele pode sim brigar pelo título novamente. E se chegar a vencer um novo Mundial, cara, acho que isso vai ser assim uma coisa gigantesca, né? Principalmente para a carreira dele, para a moto. O cara, uma reviravolta enorme em sair do comodismo de ter ali a Honda que ganhava tudo, aí ele vê decaindo, ele fala, não, preciso sair, e aí tem a lesão, né, toda a reviravolta, né, ele não se trata direito, né, e depois volta com tudo. Então acho que seria bem legal. Vamos torcer, vamos ver o que vai acontecer. A gente torce sempre para boas histórias, né? Independente de quem vence. Acho que as do Peco também foram excelentes. Então, o legal é que a MotoGP continue produzindo boas histórias, boas validades para a gente acompanhar. Agora, Claudião bota uma pressão na Aprilia, né? Porque assim, querida, se você não fizer uma moto decente para esse garoto brigar pelo título, ele sabe que eu tô aqui e ele pode voltar para mim, né? É a única, né? É a única que tem ali condições hoje, pelo menos. A Yamaha teve uma melhora nesse reta final de temporada, mas assim, muito longe ainda de ser uma equipe para brigar. Acho que é a única equipe que pode ameaçar de alguma forma a Ducati. Não sei se hoje eu não. Acho que a ameaça ainda é muito pequena, mas vamos ver durante a temporada o desenvolvimento da moto. Mas é uma pressão, né? É uma pressão para a Aprilia. Querendo ou não, assim, sendo realista, o Martin chega muito grande para uma Aprilia que ainda está se desenvolvendo, que ainda está tentando ser alguma coisa na categoria, apesar de ter crescido muito, ter melhorado nos últimos anos, mas você ter um campeão mundial numa moto em que ainda não é uma moto tão competitiva, que não vence tantas corridas, para mim deixa o desafio ainda maior, e agora é esperar para ver, mas assim, a curto prazo, eu acho bem difícil da Aprilia conseguir desafiar a Ducati, falando em questão de título e tudo mais. Você é a favor dele usar o 1? Acho que sim. Acho que merece, né? Se ele quiser usar, e independente pela conquista dele, acho que ele tem direito. Eu usaria. Eu usaria. Você O que acha você que o acha? 1 cabe na Aprilia? Cara, eu acho que o Martin, ele deveria estampar o 1 nele inteiro, assim, fazer o macacão inteiro de 1, mas na Aprilia, cara, eu acho uma dó. Eu acho que ele deveria carregar o 1 inteiro, assim. Sabe quando os caras são campeões mundiais e carrega aquele 1 na festa da comemoração? Eu Sim. acho que ele deveria andar com um daquele o ano inteiro. Agora, a Aprilia, cara, ô moto que não merece carregar aquele número, É difícil, né? né? Mas eu acho que a questão dele foi assim, simplesmente não ter escolha, né? E eu acho que também Não, falou alto também o orgulho do cara, né? Ele fala, pô, sim. não vou aceitar isso de novo, né? Cara, 3 rejeições não dá. A gente É, tem que ter um pouquinho de amor próprio também, né? exato. Também pode ser uma manobra, Ju, aí é
uma opinião minha, do cara dar um passo, aquela história do passo para trás para depois você dar dois na frente, né? Ele pode ter falado, pô, eu vou me valorizar agora, eu sou campeão mundial, eu vou sofrer 2, 3 anos aqui, mas depois eu tento alguma coisa diferente, quem sabe voltar. Foi legal que, apesar da situação toda da novela, né, e que inclusive deixou a Pramac magoada e tudo mais, o Martin, ele sai com a porta aberta, né, então isso que eu acho que é o mais importante para ele nesse momento, é entender que ele vai ter uma passagem mais desafiadora, de ter uma moto uma moto um pouco pior, né, do que as Ducati, obviamente, mas ele vai ter a possibilidade de no futuro fazer parte da equipe e assim, a vida não acaba hoje, né? Às vezes você precisa fazer isso para depois realmente voltar. E o futuro a gente vai ver o que vai dar, né? Vai que a Aprilia consegue acertar a mão e finalmente parar de ter uma moto irregular e aí a gente tem alguma surpresa em 2025. Mas a gente vai ter que esperar para ver. O futuro mais imediato é ver o que vem aí com o anúncio do contrato entre a MotoGP e Goiânia. Mas isso vai ficar para a próxima semana, porque a gente tem que primeiro ouvir o que todo mundo tem a dizer sobre isso. Caio, eu te agradeço por ter vindo aqui substituir Pedro Luiz Cuenca, que trocou a gente pelos carrinhos elétricos, mas ele volta na próxima semana. Obrigada por Tamo você que junto. acompanhou a gente. Eu vou trazer o Caio de volta outras vezes, prometo. Até mais.